O desejado de todas as nações. Capítulo 46. A Transfiguração. Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 17, versos 1 a 8, Marcos capítulo 9, versos 2 a 8 e Lucas capítulo 9, versos 28 a 36. Vai baixando a noite quando Jesus chama para junto de si 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduz através dos campos e por acidentada vereda a uma deserta encosta de montanha. O Salvador e os discípulos tinham passado o dia viajando e ensinando, e a subida da encosta lhes acrescenta a fadiga. Cristo aliviara o fardo do espírito e do corpo de muitos sofredores. Fizera-lhes passar no enfraquecido organismo a corrente da vida. Ele próprio, no entanto, também se acha sujeito às contingências humanas e, como os discípulos, cansa-se com a ascensão. A luz do sol poente paira ainda no cimo da montanha, dourando com sua esmaecente glória o trilho que percorrem. Mas em breve se dissipa a claridade nos montes e nos vales, o sol oculta-se por trás do horizonte ocidental e os solitários viandantes se acham envoltos nas trevas da noite. As sombras que os rodeiam condizem com a tristeza de sua alma, em torno da qual se aglomeram e condensam as nuvens. Os discípulos não ousam perguntar a Cristo aonde vai, nem para que fim. Ele tem muitas vezes passado noites inteiras nas montanhas em oração. Aquele cujas mãos formaram montes e vales se encontra em meio da natureza e goza-lhe a tranquilidade. Os discípulos o seguem. Cogitam, todavia, por que motivo os conduziria o Mestre por essa afadigante subida quando estavam cansados e ele próprio se achava necessitado de repouso. Afinal, Cristo lhes diz que não precisam ir mais adiante. Afastando-se um pouco deles, o homem de dores derrama suas súplicas com grande clamor e lágrimas. Roga força para resistir à prova em favor da humanidade. Precisa ele próprio de apoiar-se com renovado vigor à onipotência, pois só assim pode contemplar o futuro. E desafoga os anseios de seu coração quanto aos discípulos, para que na hora do poder das trevas sua fé não desfaleça. Cai espesso o orvalho sobre o curvado corpo, mas ele o não sente. Adensam-se as sombras da noite ao seu redor, mas não lhes atende ao negror. Assim se passam vagarosamente as horas. A princípio, os discípulos unem as próprias preces às suas com sincera devoção. Algum tempo depois, porém, são vencidos de cansaço e, mesmo esforçando-se por conservar o interesse, ei-los adormecidos. Jesus lhes falara de seus sofrimentos, levara-os consigo para que se lhe unissem em oração. Está mesmo então a interceder por eles. O Salvador notara a tristeza dos discípulos e desejara amenizar-lhes a mágoa com a certeza de que sua fé não fora vã. Nem todos, mesmo dentre os 12, podem receber a revelação que lhes deseja fazer. Unicamente os 3 que lhe hão de testemunhar a angústia no Getsêmani foram escolhidos para estar com ele no monte. Agora, a nota predominante de sua prece é que lhe seja dada uma manifestação da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, que seu reino seja revelado a olhos humanos e que os discípulos sejam fortalecidos pela contemplação do mesmo. Roga que testemunhem uma manifestação de sua divindade, que, na hora de sua suprema agonia, os conforte com o conhecimento de que ele é, com certeza, o Filho de Deus e que sua ignominiosa morte é uma parte do plano da redenção. Sua oração é ouvida.
Ao achar-se curvado em humildade sobre o pedregoso solo, o céu repentinamente se abre, descerrando-se de par em par as portas de ouro da cidade de Deus, e uma santa irradiação baixa sobre o monte, envolvendo a figura do Salvador. A divindade interior irrompe através da humanidade, encontrando-se com a glória vinda de cima. Erguendo-se da prostrada posição em que se achava, Cristo apresenta-se em divina majestade. Desaparecera a agonia da alma, seu semblante resplandece agora como o sol e seus vestidos são brancos como a luz. Os discípulos, despertando, contemplam a inundação de glória que ilumina o monte. Com temor e espanto, fitam a radiosa figura do Mestre. Ao poderem resistir à assombrosa luz, veem que Cristo não se encontra só. Ao seu lado acham-se 2 seres celestiais entretidos em íntima conversa com ele. São Moisés, que falara com Deus sobre o Sinai, e Elias, a quem foi concedido o alto privilégio, outorgado unicamente a mais outro dos filhos de Adão, de não passar sob o poder da morte. Sobre o Pisga, 15 séculos atrás, estivera Moisés em contemplação da terra da promessa. Mas por causa de seu pecado em Meribá, não lhe fora dado ali entrar. Não devia ter a alegria de introduzir as hostes de Israel na herança de seus pais. Foi-lhe recusada sua angustiosa súplica: rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Deuteronômio 3:25. Deve-lhe ser negada a esperança que por 40 anos aclarara as sombras das vagueações do deserto. Uma sepultura nesse deserto, eis o objetivo daqueles anos de labuta e opressivo cuidado. Mas aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. Assim atenderá à súplica de seu servo. Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo o chamou à vida. Satanás, o tentador, reclamara o corpo de Moisés por causa de seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o tirara da tumba. Judas, verso 9. Moisés, sobre o Monte da Transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora transladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo e que serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer quando vier a segunda vez, sem pecado para a salvação, pois virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Hebreus 9:28 e Marcos 8:38. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória, Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos transladados. Os discípulos ainda não compreendem a cena, mas regozijam-se de que o paciente mestre, o manso e humilde, que tem vagueado para cá e para lá como desamparado peregrino, seja honrado pelos favorecidos do céu. Creem que Elias veio para anunciar o reino do Messias e que o domínio de Cristo está prestes a se estabelecer na terra. A lembrança de seu temor e decepção querem eles banir para sempre. Ali onde se revela a glória de Deus, desejam demorar-se. Pedro exclama: Mestre, bom é que nós estejamos aqui
e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Os discípulos estão confiantes que Moisés e Elias foram enviados para proteger seu mestre e estabelecer-lhe a autoridade de rei. Antes da coroa, no entanto, é preciso que venha a cruz. Não a consagração de Cristo como rei, mas a morte a verificar-se em Jerusalém é objeto da conferência deles com Jesus. Levando a fraqueza da humanidade e oprimido com a dor e o pecado da mesma, andava Jesus sozinho por entre os homens. À medida que sobre ele se adensavam as trevas da vindoura provação, seu espírito se sentia isolado num mundo que o não conhecia. Mesmo seus amados discípulos, absorvidos com sua própria dúvida, pesares e ambiciosas esperanças, não tinham compreendido o mistério de sua missão. Ele vivera na comunhão e no amor do céu. No mundo que ele próprio criara, no entanto, encontrava-se em soledade. Então enviara o céu seus mensageiros a Jesus, não anjos, mas homens que suportaram sofrimentos e tristezas e estavam aptos a sentir com o Salvador na prova de sua existência terrestre. Moisés e Elias foram colaboradores de Cristo, partilharam de seus anseios em torno da salvação dos homens. Moisés intercedera por Israel. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo 32:32. Elias conhecera a soledade de espírito quando, por 3 anos e meio de fome, suportara o peso do ódio e da miséria da nação. Sozinho mantivera-se na defesa de Deus sobre o Monte Carmelo. Sozinho fugira para o deserto em angústia e desespero. Esses homens, escolhidos de preferência a todos os anjos que rodeiam o trono, tinham vindo conversar com Jesus acerca das cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da simpatia do céu. A esperança do mundo, a salvação de toda a criatura humana, eis o assunto de sua entrevista. Por haverem sido vencidos pelo sono, os discípulos pouco ouviram do que se passara entre Cristo e os mensageiros celestiais. Deixando de vigiar e orar, não receberam o que Deus lhes desejava dar, o conhecimento dos sofrimentos de Jesus e da glória que se havia de seguir. Perderam a bênção que lhes teria cabido, houvessem eles participado de seu sacrifício. Tardios de coração eram esses discípulos, tão pouco sabendo apreciar o tesouro com que o céu os buscava enriquecer. Receberam, contudo, grande luz. Foi-lhes assegurado que todo o céu sabia do pecado da nação judaica em rejeitar a Cristo. Foi-lhes proporcionado mais claro conhecimento da obra do Redentor. Viram com os próprios olhos e com os próprios ouvidos ouviram coisas que estavam além da compreensão do homem. Eram testemunhas oculares de sua majestade, 2 Pedro 1,16, e reconheciam que Jesus era de fato o Messias, de quem haviam testificado patriarcas e profetas, e que, como tal, o aceitava o universo celeste. Estando ainda a contemplar a cena sobre o monte, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Ao contemplarem a nuvem gloriosa, mais resplandecente do que aquela que ia adiante das tribos de Israel no deserto, ao ouvirem a voz de Deus falando em terrível majestade, fazendo tremer a montanha, os discípulos caíram por terra. Ali permaneceram prostrados, o rosto oculto, até que Jesus se aproximou e os tocou, dissipando os temores com sua conhecida voz: Levantai-vos e não tenhais medo. Aventurando-se a erguer os olhos, viram que a glória celestial se dissipara e as figuras de Moisés e Elias
haviam desaparecido. Estavam no monte a sós com Jesus.